Olá, gente, sejam bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Nós estamos falando desses devocionais diariamente para trazer para a sua vida crescimento espiritual, fundamento bíblico e também fortalecimento nesses dias em que nós estamos vivendo, que são dias cada vez mais difíceis. Mas nós sabemos que Deus está do nosso lado. Antes de nós iniciarmos este estudo em especial, eu quero pedir para que você faça algo muito importante. Deixe um like para a gente, compartilhe essa transmissão e passe esse estudo para as pessoas que você gostaria de ouvir esta mensagem. Eu espero que tenha ajudado você, esteja ajudando você e dia a dia nós possamos crescer mais em Cristo Jesus. O tema de hoje é Jesus, a sabedoria. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus é muito mais do que um homem sábio. Você pode ter certeza disso. Ele é literalmente a sabedoria de Deus. Eu quero ler aqui um versículo para você que está na palavra de Deus de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31, que diz assim: E, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e retidão, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E nós precisamos desvendá-los, nós precisamos descobrir, nós precisamos ir atrás desses tesouros para que nós possamos entender o que Deus quer de cada discípulo. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Olha só, Jesus é a sabedoria e uma coisa muito importante para a sua vida. Jesus é a sabedoria de Deus que habita em cada discípulo. Então nós temos que estar descobrindo o que Deus quer da minha vida como discípulo. Eu falei em alguns devocionais anteriores que o alvo da Bíblia é Cristo e nós temos que amar, viver, caminhar e andar lado a lado com Jesus. Então nós entendemos que a sabedoria de Deus habita em todo discípulo por meio de Jesus Cristo. Eu quero ler um outro trecho da palavra do Senhor aqui para você. Eu quero deixar aqui para você esse trecho de Colossenses 2, versículos 3 e 4, que diz assim: Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. E ultimamente nós temos visto muitos argumentos convincentes e poucos argumentos que nos levam para próximos de Cristo. E não adianta você usar argumentos convincentes, porque nós não estamos aqui para convencer ninguém. Quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito Santo de Deus. Então, olha só, eu quero desafiar você a entender o que eu vou dizer agora sobre isso. Que Deus me livre de argumentos que só parecem convincentes. Que Deus nos livre disso, que Deus nos tire disso, em nome do Senhor Jesus. Porque nós precisamos aprender dia a dia como viver com Deus, em Deus e para Deus. Outra coisa, que Deus me livre da ideia de que sou mais sábio porque eu fiz um curso de teologia. Curso de teologia não dá para você, discípulo, prática suficiente para entender e não só entender, mas você experimentar a forma de agir de um discípulo. Então, olha só que coisa interessante. Que Deus me livre disso, que Deus me livre de ideias ou até mesmo de argumentos, porque eu fiz um curso teológico. Curso teológico é muito bom, mas eu e você nós precisamos estar cada vez mais, além do curso, tentando entender os tesouros de sabedoria que existe na palavra de Deus. Olha só, que Deus me livre da convicção de o fato de eu ter liderado uma igreja e
procurado por centenas de pessoas me fez muito mais sábio. Liderar a igreja não te torna sábio. Fazer com que pessoas estejam te procurando não faz de você uma pessoa sábia. Nós temos que começar a entender isso. Que Deus me livre da tentação de explicar o que Jesus quis dizer, em vez de simplesmente declarar fielmente o que ele disse. Então, existe uma tentação, isso é normal na vida de cada pessoa, existe aquela tentação de querer explicar algo que não precisa ser explicado ou explicar algo que Jesus já explicou. Então nós precisamos entender isso, que Deus me livre dessa tentação horrível de estar tentando explicar o inexplicável. É um exemplo mais ou menos assim. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Que Deus me livre de mim mesmo e da minha própria sabedoria. Um dos grandes erros que nós cometemos é quando nós começamos a dominar determinado assunto e achar que nós somos ali o PhD daquele assunto, o mestre daquele assunto. E eu quero dizer para você algo muito importante. Se este assunto está na Bíblia, este assunto é inesgotável, porque a Bíblia se renova a cada manhã. Então, que Deus me livre dessa tentação de eu ter a minha própria sabedoria, de fazer com que a minha própria sabedoria seja o meu guia. Que nós precisamos mudar essa história em nome do Senhor Jesus. Que Deus me livre para viver somente a sabedoria que Jesus é em mim neste momento. Que Deus me livre para viver somente aquilo que Jesus realmente quer para a minha vida. E viver aquilo que Jesus quer para a sua vida é algo muito interessante e até mesmo gratificante. Por quê? Porque nós entendemos que dia a dia nós podemos experimentar a sabedoria de Deus que nos traz crescimento por meio de Jesus. Então, é aquilo que eu sempre tenho pensado, é aquilo que eu sempre tenho falado para cada um de vocês, que tudo aquilo que a gente faz e que nós procuramos ter sabedoria, procuramos ter conhecimento, se aquilo não está me levando para Jesus, alguma coisa está errada. Quando Deus me livra completamente da minha sabedoria e Jesus realmente é a minha única sabedoria, finalmente serei livre para viver a sabedoria que está escondida em Jesus, que habita em mim. Então, aqui é o seguinte, quando Deus me livra completamente de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu quero, de tudo aquilo que eu desejo, de tudo aquilo que faz com que o meu eu seja cada vez mais alimentado, quando Deus me livra de tudo isso, eu passo a descobrir a única sabedoria. E finalmente aí eu estou pronto para viver a sabedoria que estava, ou que está escondida em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos aprender. Nós temos que entender isso, nós temos que clamar por isso. Que a gente diminua e que ele cresça, que eu tenha sabedoria, mas que a sabedoria não venha a ser empecilho na minha vida para chegar mais perto do Senhor. Porque quando eu entender que Jesus realmente é a minha única sabedoria, finalmente eu estarei pronto para descobrir as coisas mais escondidas em Jesus, que já habita em meu coração. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você, que Deus possa fazer com que você cresça em sabedoria para que a imagem de Deus refletida por meio de Jesus possa transparecer em você por meio do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Examine todas as coisas e retenha apenas aquilo que é bom. Deus abençoe e até breve no próximo devocional Passeio na Vinha.